ela foi viajar. Só que quando ela foi dormir, eu tirei tudo que ela botou. Como eu sabia que eu não ia voltar, e ela evidentemente não sabia, eu botei, assim, meu radiopilha, meu diário, sabe como é que é? Álbum de foto do John, não sei o quê, eu botei álbum de recorte e cobri com as roupas que ela não desconfiava. Agora, da onde eu tirei a ideia? Eu que não ia na esquina sozinha, da onde eu tirei a ideia que eu ia ficar sozinha na Inglaterra, onde eu só conhecia a Denise, que ia voltar para o Brasil, eu não sei. Aí, bom, aí o que aconteceu? Eu fiquei sentada na cama, ouvindo rádio. E chorando, claro, né? Porque foi assim, em 24 horas, isso, sabe, o que era uma foto, o que era uma voz, uma capa de disco, uma foto, uma revista, uma imagem, um filme, virou realidade. E aí o Brian Epstein também estava lá esse dia. Aí, fomos para casa, eu fui para minha casa e aí comecei a ir para lá todo dia, né? Você fala com uma menina de 15 anos que tem um lugar onde ela pode ver os 4 Beatles todo dia, entrando, saindo, que eles entravam, aí de repente saíam para comer, voltavam, entravam, então cada vez... Eles faziam esse caminhão sem seguranças? Sem segurança, né? Outros tempos, né? Outros tempos. Aí, o máximo que acontecia era o Mal e o Neil, que eram os holds, dizer assim, gente, chega um pouco para trás, tem muita gente, deixa eles saírem, sabe? Aí o George uma vez falou, give them a break, Mal, dá um tempo nas meninas, deixa eles, sabe? Mas assim, ele meio que comandava para não ficar... Mas naquela época não se gritava mais. Não era a época da bitomania. Não, a gente ficava animada. Quando você via o carro do teu favorito vindo, você arrumava o cabelo rápido, né? Assim, vai chegar, sabe? Era aquela emoção, mas ninguém gritava. Aí, eu passei a ir lá todo dia, e ali dentro. E agora, ser do Brasil, naquela época, era meio como ser um ET, né? Porque ninguém sabia nada. A única coisa que eles sabiam do Brasil era do Pelé. Todo mundo perguntava se eu conhecia o Pelé. Parece que o Pelé andava na rua, assim. E ninguém sabia nada do Brasil, zero. E a gente ficou lá, né, vendo eles todo dia. A Denise voltou para a escola e eu continuei lá. Aí meu pai ligou, dizendo, naquela época ligar, né, não era um negócio simples, você tinha que pedir a ligação, não sei o quê. Falou, olha, sua mãe já te matriculou, você volta para ir para a escola, marca a volta. Aí eu falei, eu não vou voltar, não. Aí ele falou, como não vai voltar? Eu falei, não vou voltar, vou ficar aqui. Aí ele falou, eu não vou te mandar mais dinheiro. Eu falei, não tem problema, eu já arrumei emprego. Uma amiga minha me arrumou para ser arrumadeira num hotel assim, de 2 estrelas cadentes. Onde eu travei o meu primeiro encontro com uma camisinha usada, ao sacudir os lençóis. Evidentemente que no colégio de freiras não falavam sobre esse assunto. Então, lembrando que, para quem é jovem, que ter 15 anos em 67 é igual a ter 8 hoje em dia, né? A gente era munda de pai e mãe, a gente era muito bocó, né? Criançona mesmo. Ninguém tinha namorado naquela época, né? Com 15 anos, você ia festinha, ficava os meninos todos aqui, as meninas todas ali. Então, a gente era muito bobinha, né, para a idade. Aí a Denise foi embora e eu fui trabalhar no tal do hotel, né? Que era uma beleza. Era eu e minha amiga, fã do George. A gente morava no subsolo. Cada vez que passava o metrô, tremia tudo. Né? E a gente tinha que acordar muito cedo para fazer o café da manhã dos hóspedes, que era peixe, era haddock, cozido no leite. Ovo com bacon, com não sei o que, aquelas comidas de inglês. Fazia a comida deles, eu já lavava a louça e depois tinha que começar a limpar os quartos. Então a gente subia, eu e ela, tinha várias rumadeiras, mas a gente trabalhava junto. É o último andar, a pé, claro, sem tinha elevador, com aquelas coisas todas, aspirador, aquela coisa toda. E a gente começava a cantar discos dos Beatles. Vamos cantar Rubber Soul. Aí começava a cantar música por música, enquanto a gente arrumava os quartos. E depois, quando a gente acabava nosso trabalho, a gente se mandava para os estúdios. Uma água no rosto e vai trabalhar, né? Não dá para dormir. Mas com 15 anos, isso não é um problema, né? E o frio que fazia, né? Era frio surreal, fevereiro, né? Mauá, né, Liz? Mauá era no verão, né? Isso aqui era no verão. E assim, eu contato com eles no dia a dia, né? No meu diário que eu passei pro livro, eu tive que tirar
todos os dias, quando acabava o diário, eu botava, eu amo o John. Eu falei, gente, se eu fizer isso, os leitores vão vomitar, né? Porque é um pouquinho demais. Eu deixei uns 2 ou 3, assim, todo dia eu acabava. Lizzie ama John, um monte de coração. E logo no primeiro dia, no segundo, eu escrevi para minha mãe, e eu botei, mãe, ele é maravilhosíssimo. Eu tenho essas cartas até hoje. Quando a minha mãe me devolveu essas cartas, que fui escrever o livro, eu fiquei com uma vergonha, porque eu só falava no John. Eu não falava se eu estava indo à escola, se eu estava comendo, nada. Na minha vida normal, de uma mãe, eu como mãe e avó, eu gostaria de saber se a minha filha está com saúde, se está dormindo bem, se está comendo, se alimentando. Nada, zero. Só falava do John e daquela situação toda. Aí o tempo foi passando, né? E assim, interagindo com ele, porque eu ia para a casa dele, no fim de semana eu ia na casa dele, que era fora. O povo mora até hoje em Londres, pertinho dos estudos, você vai a pé. Mas os outros 3 moravam fora de Londres, então tem que pegar um trem, saltar. Aí, claro, em tese era proibido entrar dentro daqueles condomínios, mas a gente disfarçava. E a pé, ninguém ali andava a pé. Né? Casa chiquérrima, todo mundo ia de carro, né? A gente a pé, e a gente conseguia ir. Então eu vi ele em casa algumas vezes, vi a Cíntia, vi o Júlia pequenininho. Eu adoro criança, então eu tinha muito pouco dinheiro, mas eu sempre tinha alguma coisa comigo, ou um pirulito, um chocolate. Eu chegava para o John, você leva isso aqui para o John? Vou pegar um bonequinho, não sei o quê. Teve um presente que acho que foi o mais caro que eu comprei, foi um trompete, igualzinho de verdade, só que de plástico. E eu fico pensando, o John deve ter adorado, né? Chegava às 5 da manhã, e quem foi a desgraçada que deu esse trompete para a criança de 5 para não tocar aquele troço? Então era isso, a gente via eles todo dia e tinha aquela... Eles estavam gravando Sgt. Pepper. Então, cada vez que eles passavam, porque o estúdio 2 é embaixo, e antigamente, eu não sei quem já foi quem já passou em Abbey Road, hoje em dia você entra e vira aqui na frente, você entra para cá, a entrada, a recepção é aqui. Na minha época não, na minha época tinha uma escada aqui e porta de vidro. Aí, toda vez que o aquário é no andar de cima, o aquário é onde tem a técnica, né? E o estúdio é embaixo. Então, toda vez que alguém saía do aquário, ou para ir ao banheiro, ou para não sei o quê, a gente via eles várias vezes, passando para lá, passando para cá, e eu ouvia pedaços de gravação, que a gente só descobriu que era depois que saiu o disco, né? Então, você ouvia, oh darling, 100 vezes. Você não sabia que música era aquela, ou pedaços de orquestra, ou pedaços de mil coisas. E a gente lá tinha um lugar que era no beco de trás, tinha uma entrada que era para entrar com instrumentos grandes. Tinha um beco, assim, e uma porta que ficava fechada. E a gente ficava quietinha ali. Só que às vezes a gente, adolescente, não consegue ficar muito quietinha, né? A gente fazia uns barulhos e eles descobriram que a gente ficava ali, né? Aí um dia o Paul chegou, eu não botei isso no meu livro, acho que eu esqueci. Ele botou a boca assim naquela frecha e falou assim, who's my baby standing at the other side of the door? Caiu todo mundo no chão. Quem é a minha gatinha que está do outro lado da porta? Caiu todo mundo, caiu garrafa de café, a gente tinha farmel, né? Caiu todo mundo no chão. E aí, quando eu já tive várias vezes nos estúdios depois disso, em 2013, em 2010 a BBC me levou para fazer um especial lá. Em 2013 eu fui convidada para uma palestra dentro do Estúdio 12. Eu fiquei lá de 10 da manhã às 7 da noite, nesse paraíso, e participei da palestra. Aí eu comentei com os palestrantes, eu falei, engraçado, quando a gente vinha aqui, tinha um lugar que a gente ficava, não sei o quê, aí ele andou comigo e abriu a porta. Está recordando? E é o lugar. Ainda existe aquela porta, ainda existe aquele beco. Falei, caraca, nossa senhora, agora eu viajei no tempo. Bom, aí passou esse primeiro ano, a Denise voltou nas férias, e um belo dia, eu encontrei com o Paul na rua. Eu estudava, não, eu me matriculei no colégio, eu estudava era outra coisa, né? Eu ia lá de vez em quando. Me matriculei no curso de literatura inglesa e de francês. E aí eu estava voltando do colégio, passei, encontrei com o Paul na rua, andando, né? E aí ele falou, eu falei, quando é que vocês vão gravar? Aí ele falou, sábado e domingo, mas não conta para ninguém, porque eles nunca gravavam sábado e domingo. Evidente que eu contei, né? Então, no domingo, a gente estava lá, esperando eles. Tinha pouca gente.
E aí o porteiro deixou a gente ficar entre a porta de madeira, que era a porta da entrada, e a porta de vidro. Nós ficamos ali. Aí teve uma hora que o Paul saiu lá de dentro e perguntou: alguma de vocês consegue sustentar uma nota aguda? E eu falei: eu consigo, porque eu era soprano, sempre cantei, nunca escapei do coral de colégio, desde que eu entrei na escola, desde muito pequeno. Sempre fui do coral. Mas eu não sabia para que era, né, que ele perguntou. Aí as meninas surtaram, falaram: você não é inglesa, se for para entrar lá dentro, você não pode entrar. Eu falei: tudo bem, vocês sabem cantar? Vai fundo. Aí amarelaram, né? Aí ele voltou para me pegar e eu falei: posso levar uma amiga? Tinha uma amiga minha, a Denise estava lá, mas a Denise é linda até hoje, deslumbrante, mas ela não canta nada, desafinada de pai e mãe. Então eu levei a Gayle, que era uma amiga inglesa, que também cantava em coral. Eu achei que uma voz só, eram 4 canais, né? Eu achei que uma voz só de vocal ia ficar, para cantar, ia ficar muito pouco. Aí chegou lá dentro, como ele já estava cansado de ver a cara da gente todo dia, foi super normal. Oi, tudo bem? Oi, oi, oi. Aí a primeira coisa que o povo falou foi até em português. Brasileiro, né? Em brasileiro, porque eles não o que a gente falava. Aí eu, que conhecia, que sempre amei bossa nova, conhecia. Meu pai sempre fez questão de trazer discos brasileiros pra gente. A gente sempre acompanhou. A gente morava na Venezuela, dos 13 aos 12 anos eu morei em Caracas. Papai sempre trouxe música brasileira. Eu sabia muitas bossa novas de fora. Mas fiquei com vergonha. Fiquei com essa vergonha. Também é o seguinte, os 4 Beatles, o Martin olhando pra tua cara, você com 16 anos, né, eu fiquei assim, meio intimidada. Aí eles foram passar a música. O John no violão e o Paul no piano passaram a música pra gente e disseram: olha, esse pedaço aqui que vocês vão cantar, aí vocês vão cantar Nothing's Gonna Change My World e Nothing's Gonna Change My Mind. Acabou que ficou só o Nothing's Gonna Change My World. Aí eles saíram para jantar e falaram: vocês vão ficar por aí? Aí eu fiquei pensando: não, vou para casa. Não, vamos. Então tá, daqui a pouquinho a gente volta. O John falou para mim: you're booked for 8 o'clock this. Né? Aí quando ele voltou, você vê que as pessoas me perguntam: as pessoas falam, Liz era muito amiga dos Beatles, muito amiga. Você sai para jantar de uma gravação e deixa seus amigos em pé do lado de fora enquanto você vai jantar? Não, né? Você deixa seus amigos esperando você na neve às 4 horas da manhã? Não, eu trato meus amigos um pouco melhor do que isso. Então, eu jamais vou dizer que eu era amiga dos Beatles. Eu falava com eles, via eles, né, tinha uma noção de quem eu era. Mas a amizade, eu acho que é uma coisa assim, é um passo além, né? Eu era fã. E aí, eles foram comer, daqui a pouco eles voltaram. E aí, aí nessa hora eu fiquei meio nervosa. Eu falei: sabe, vamos voltar, eu e Gay, vamos voltar. Aí, sabe, ajeitando o cabelo, não sei o quê, vamos lá pra dentro. O John falou pra mim: aren't you coming, singer? Fui atrás dele. Aí, a gente tava passando a música assim antes, no sem fone, né? Aí o Paul, eu falei isso ontem, o Paul pediu licença e fez assim no meu cabelo. Teodora, não precisa desmaiar. Ele fez assim no meu cabelo, pediu licença, botou o fone e me mostrou que esse lado tinha que ficar um pouco para fora para eu ouvir o som. Né? Isso é muito interessante porque eu passei anos na minha vida cantando como vocalista. Né? Eu criei minha filha cantando jingles e tudo isso, e vocais. Mas a primeira vez que eu botei o fone foi ele que me ensinou. Aí o John falou: vem cantar comigo. E o microfone era direcional. E ele me explicou: tá vendo esse retângulo aqui? O som entra por aqui. Você tem que ficar bem perto de mim. Aí eu fiquei perto, que eu achei um perto razoável. Aí ele falou 2 vezes: mais perto. Depois mais perto. Ele estava aqui assim, ó. Eu não podia me mexer. Eu fiquei assim, não podia mexer o rosto. Aí começamos a passar a música, começamos a gravar, gravamos muitas vezes. Naquela época, como só tinha 4 canais, eles reduziam, né? Então você grava um canal, aí você passa tudo, passa os 4 canais para um, aí você volta a ter os outros, sei lá, vai abrindo espaço. Então, a gente cantou um monte de vezes, e assim, eles faziam muita palhaçada. O Ringo, se o Ringo fosse o banheiro, o Paul sentava na bateria, o Paul adora a bateria. O George acendeu incenso, o George está tocando um instrumento indiano lá,
tem escrito aí, mas eu não decorei até hoje, não. Então, a gente ficou lá e, assim, o clima, quer dizer, eu imagino que essa altura eles também, em 68, talvez já estivessem começando a se desentender, mas eu e a Gayle éramos calmas, né, e assim, mais para tímidas. E a gente não deu risadinha, nem ficou se cutucando, essas coisas de adolescente. A gente ficou lá, rindo do que eles faziam, então fazia minha palhaçada. E uma coisa que era interessante, assim, alguém falava uma frase, e essa frase virava um jam, né? Aí todo mundo começava a tocar aquela frase e virava um... E teve uma hora que o Paul falou, Johnny, parece que daqui essa frase aí o vento está subindo pela minha mini saia. Aí todo mundo começou a cantar, o vento está subindo pela minha mini saia, que virou música, né? Que hora, que período do dia foi? A gente entrou por volta das 7, 2 horas. Ficaram 2 horas da manhã. E aí o George Martin elogiando, o próprio John elogiou, falou, it's great, great. E uma hora eu estava sempre olhando para o John, esse era o meu problema, não só aquele dia, como todos os outros, né? Quando ele autografava lá do lado de fora, eu ficava contando as sardas do pescoço dele. Cada dia eu pegava um pedaço do pescoço dele para observar, assim, esse lado do cabelo, aquele lado do cabelo. E aí ele estava sentado na minha frente nessas cadeiras de roda do escritório, e ele estava virado para lá, e eu estava aqui, fingindo que eu estava fazendo alguma coisa, mas olhando para o cabelo dele. Ele virou muito rápido e falou, are you alright? Eu levei um susto, né? Eu falei, I'm alright. Então, quer dizer, o clima foi assim. Mais tarde saiu um livro que a gente estava desafinada. Eu falei, olha, se a gente está desafinada, nós éramos duas meninas que não eram cantoras profissionais. Ali dentro tinha 4 Beatles e um George Martin. Se eles deixaram passar uma coisa desafinada, a culpa não é nossa. E eu, pessoalmente, não acho que a gente estava desafinada. Mas, enfim, aí... Você realizou naquele momento que você estava gravando? Não, de jeito nenhum. Ou você, tipo assim, estou botando isso aí, mas não vou... Não, sabe o que é? Aquilo ali, tanto para mim quanto para a Gayle, foi um dia mais legal do que os outros, entende? Mas a gente não tinha... Eu só tive essa noção, assim, já adulta, já mãe. Falar, como é que é mesmo? Eu nasci na PEN, fazendo mesmo microfone de online, sabe? Até hoje, quando eu estou ouvindo, tem um amigo meu americano que tem um programa de Beatles, e ele vem, de vez em quando, ele toca quase isso. Eu estou lá, sei lá, traduzindo livros, sei lá o que, e de repente começa a tocar. Quando eu ouço aquilo, eu digo, é muito esquisito. Eu estava contando para eles no almoço hoje. Eu tenho uma história paralela aí, grande com a música brasileira, né? Muitos amigos, muitas gravações, e uma dessas pessoas que é muito próxima de mim até hoje é o Egberto, né? Eu nunca chamei de Egberto, eu chamo de Egg. Aí um dia ele falou para mim, olha só, Liz, esse negócio de você achar que cantar com os Beatles é normal, não é normal. Eu morri de rir. Então é isso, aí eu gravei, né, e depois continuei indo lá todos os dias. E eles te pagaram direitinho? Nem um centavo, nem um centavo, nada. O Paul disse que a gente ia ganhar uma session fee, né, uma grana, mas um amigo meu depois me explicou que eles não podiam pagar essa session fee, porque nós não éramos musicistas dentro do sindicato, aquela coisa toda, mas um chequezinho estaria bem. Não, a coisa que eu fiquei mais injuriada foi, na época não, mas depois, quando saiu o disco, demorou muito a sair, né? Eu escrevi para a Apple para saber onde é que comprava o disco. Gente, eles não mandaram um disco para mim, para ver, que a gente teve que comprar, né? Mas enfim, tudo bem. Aí, quer dizer, aí eu continuei lá. Em 68 eu vim ao Brasil por um tempinho. Depois eu voltei para lá e fiquei até o final de 69. E aí, quer dizer, aí já as coisas estavam mudando, né? O Paul casou com a Linda, o John casou com a Yoko. As coisas estavam mudando, o George muito ligado na Índia. A gente sentia no ar que alguma coisa estava acontecendo. Porque no começo, em 67, eles chegavam quase todo dia juntos. Ou no mesmo carro, quase na mesma hora. E saíam juntos, você via que eles iam para lugares, assim, digamos, iam para festas, ou para boates, ou para sei lá o quê.
juntos. E depois já, né, também todo mundo casado e tal, cada um já ia mais para o seu canto. Mas eu nunca vi, assim, claro, a gente brigar na nossa frente, não ter discussões. E, enfim, eu vi todas as mulheres deles, né, da época, a Cíntia, a Yoko, que eu gosto muito, que foi sempre uma fofa comigo, a Kyoko, a filhinha dela, eu amo, adoro aquela menina. É uma história assim que eu não sei se as pessoas conhecem. Na separação dela com o marido, ela ficou com a guarda da Kyoko, mas ele raptou a menina quando ela tinha uns 8 anos. Ele trocou o nome dela e se enfiou numa daquelas seitas de meninos de Deus, aquele tipo de seita religiosa. E a Yoko passou, sei lá, 30 anos sem saber da filha. Ela e o John procuraram a menina em tudo quanto foi canto, contrataram detetives em tudo quanto foi canto, não acharam a menina. E só nos anos 90 que ela voltou a se relacionar. Que a menina apareceu, já casada com filhos. E uma coisa que eu li, eu como mãe e avó, aquilo me deixou chocada. Uma amiga dela falou que ela todo ano comprava presente para a filha, de Natal, de aniversário. E tinha um armário onde ela guardava isso tudo. Aí a amiga falou para ela assim, Yoko, você está comprando roupa de 8 anos, sua filha tem 30. Mas, sabe, está comprando brinquedo com uma pessoa. Mas na cabeça dela, foi a última vez que ela viu a filha, foi daquele tamanho, né? Fiquei toda arrepiada agora só de pensar, porque eu como mãe e a avó, se acontecesse uma coisa dessa comigo, eu não ia suportar. Eu acho isso uma coisa absurda, né? Você não saber onde seu filho está, não saber se está vivo, se não está. Então, essa é uma história. Aí, quer dizer, aí nesse segundo. Tem uma opção de historinhas, né? Coisas engraçadas que aconteciam. O único Beatle que eu posso dizer que eu tive, assim, me relacionei mais foi o Paul. Por quê? Primeiro, eu não era apaixonada por ele. Segundo, ele morava em Londres, pertinho dos estúdios, então eu via ele quase todo dia. E como a maioria das meninas era apaixonada por ele, elas ficavam meio mudas, assim, na hora que ele saía. E eu falava com ele na boa. Então, assim, ele reparava um monte de coisa. Eu cortei o cabelo, eu tinha o cabelo comprido, cortei curtinho. Aí ele chegou em casa e falou, nossa, cortou o cabelo, chamou a Jane, a mulher dele. Jane, olha só, ela cortou o cabelo, aí todos dois, ficou legal, não sei o quê. Daqui a alguns dias ele de novo falou, as meninas, minhas amigas de Londres, até hoje, quando eu vou lá, elas dizem, Liz, você lembra da época que o povo falava do seu cabelo? Aí, quer dizer, pequenas coisas assim, dele conversar, dele perguntar para mim e para Denise como é que era, como é que é o Brasil, como é que é, que língua vocês falam, como é que é lá, é legal, é quente. Elefante na rua. Não, esse vocês não perguntou, não. Uma correspondente minha uma vez perguntou se tinha índio na rua, no Rio de Janeiro. Tem muito. Eu queria abrir um parênteses, sim, se me permite. Pois essas histórias podem ficar até mais gostosas. Dá uma folheada no livro, eu vou deixar rodando aqui, porque a Liz, eu acho emocionante o livro que eu comprei assim que saiu. Trilhões de fotos que ela bateu e eventualmente uma dessas amigas só tem aqui, inéditas. E você pensar que essa proximidade, né? Tem até ela do lado do John, oh my God! Vamos trazer uma rodada, se quiser dar uma olhadinha. Aí tem essas histórias, tem aquelas histórias que eu contei ontem lá no gravador, essa história é boa. Eu estava andando na rua, voltando do colégio, e eu passei na porta dos estúdios, não tinha ninguém. Mas o povo estava vindo da casa dele. Aí eu fiquei parada lá esperando ele chegar para falar com ele. E aí ele começou a conversar, pegou meus cadernos para ver se eu estava estudando mesmo, olhou. Aí ele falou, e aí, a Denise? Eu falei, a Denise estava no Brasil estudando. Eu falei, pois é, até recebi uma fita cassete dos amigos lá do Brasil, mas eu não posso ouvir porque a fita cassete, eu não conheço ninguém que tenha gravador cassete. Era uma coisa nova, gravador cassete. Aí ele falou, eu tenho, vai na minha casa que eu te empresto. Eu falei, tá bom, então amanhã eu vou lá. Aí eu tinha uma revista Manchete, do Rio de Janeiro. Aí eu levei. Aí eu cheguei lá, minhas amigas todas na porta, né? Aí eu cheguei lá e falei, oi gente, toquei a campainha. Ela disse, você é maluca? Tocando essa campainha por quê? Eu falei, calma, já vou dizer. A empregada perguntou quem é, eu falei, Liz, e ela apertou o botãozinho, fez zoom, a porta abriu. Aí estava ele em pé, tem 3 degraus quando você chega na casa dele, assim, na praia. Aí estava lá em pé, oi, tudo bem? Entra aí, não sei o quê. E eu entrei na casa assim, eu queria olhar tudo, né? Eu queria olhar cada detalhe, mas eu não dava pra ficar assim, né? Eu fiquei fingindo que eu estava tranquila, normal, dentro da casa dele. Aí chegamos lá na sala de
Por a época, mas é por causa do gravador que eu botei a foto. Era um gravador que, na época, para quem é da minha idade, sabe que coisas portáteis tinham pilhas. Não ligava na tomada, era só pilha. E as pilhas eram aquelas pilhas grossas, e era assim, meia dúzia de pilha. Então, o gravador era um chumbo só por causa da quantidade de pilha. Aí ele me mostrou como é que funcionava e falou, olha, as pilhas morreram. Ele até fez uma piadinha assim, tipo, só tô te emprestando para você comprar pilha nova para mim. Eu falei, não tem problema não, eu compro pilha. Aí ele falou, então fica à vontade, quando você acabar de ouvir, você devolve. Eu falei, muito obrigada e tal, fui embora. Cheguei lá fora, as meninas, o que está acontecendo? O que você está fazendo aí dentro? Eu falei, calma, gente, ele me prestou o gravador. Aí, para elas se acalmarem, eu tirei as pilhas e dei uma pilha para cada 6 pilhas, distribuí para as meninas. Aí fui para casa, né? Comprei as pilhas para casa, eu vi a filha e tal, 2 dias depois de devolver. Então, você vê, isso aqui é segundo semestre 69. O cara já era mega hiper. Então, você vê a delicadeza, né? Se fosse outro dizer, não conhece ninguém, então... Mas ele tinha essas delicadezas. Assim, eu passei 5 meses no Brasil em 68, muito bom para vontade, mas passei. E eu usava lente, mas quando eu fui para o Brasil, antes de ir embora, eu passei a usar aquele óculos igual do John. Quando eu voltei, 5 meses depois, eu tinha uma pilha de presente do povo que o pessoal aqui do Rio mandou. Aí, no primeiro dia, fui logo para os estudos, entreguei a pilha de presente para ele, e ele falou assim, nossa, você está usando óculos agora? Gente, como é que pode? Isso é uma beleza. Como é que ele se lembra que eu não usava óculos? Estou usando óculos igual ao do John. Então, quer dizer, ele tinha uma coisa afetuosa comigo, assim, afetuosa que eu digo, entre aspas, né? Claro que ele não era meu amiguinho, não me convidava para, sabe, passear, nem ir para casa dele, mas eu digo assim, diante do nível de fama que ele já tinha nesse momento, os outros também, eles eram, isso que as pessoas sempre, eu falei isso ontem, as pessoas falam, por que você está sempre desmistificando os Beatles? Eu digo, porque vocês mistificam demais. Eles eram gente, pessoas. Eles eram normais, eles não tinham essa coisa que hoje em dia o ídolo tem. Eles eram absolutamente normais. Eu lembro da gente lá fora esperando aquele frio, o Paul sai lá de dentro. Senta na escada com a gente. E aí, o que vocês estão fazendo? Estamos esperando você. Aí, camisa, manga de camisa. Nossa, tá friozinho aqui, né? É bem friozinho. Mas assim, gente. Quando a gente vê as cenas da época, do dólares, que ficou bem popular, ou até nesse filme recente, o Eight Days a Week, que muita gente, algumas pessoas estavam presentes, a gente fez uma exibição aqui, viu o filme, e eu queria saber se vocês concordam, porque a gente via, eu percebo essa inocência, eles mesmo no auge da fama, eles não tinham um olhar de soberba, eles pareciam que estavam meio curtindo um brinquedo novo, tipo, uau! Mas eu sinto que eles passavam essa coisa humana. Com certeza. Eles não tinham... Estavam extremamente talentosos. Eu sempre ressalto quanta gente com pouco talento a gente vê hoje que faz uma coisa, vira um pavão, né? Eu acho que um pouco do seu relato mostra assim que pessoas dotadas de um talento divino ali, são humildes, sinceras, podem ser eventualmente amigas, né? Eles é outra, né? Mas assim, mesmo outras bandas daquela época não tinham essa postura deles, né? Eles eram muito simples, todos eles. E eu digo muito isso no livro, né? Que o Ringo era um fofo. Depois o Ringo depois eu acho que do alcoolismo, eu acho que o Ringo ficou um pouco diferente. Ele era mais brincalhão? Não tinha ninguém mais brincalhão, todo mundo era brincalhão. Uma vez era um domingo, nós estávamos num estúdio, eles, em 67, a gente viu eles quase todos os dias, porque eles emendaram o Sgt. Pepper com o Magical Mystery Tour, e depois com eles foram editar o filme, e levou 11 semanas, num estúdio desse tamanho, que a gente ficava no segundo andar, assim, nós aqui sentados no sofá, e eles aqui, a gente ouvia tudo que eles falavam. Cada vez que eles tinham que ir ao banheiro, tinham que passar por nós, então era essa proximidade. E, quer dizer, esse ano a gente viu eles quase todos os dias. Era assim, inclusive tem partes no meu diário
uns hiatos, uns buracos. Por quê? Eu era adolescente, tinha épocas que eu ficava sem saco de escrever, entende? Então, estou com saco de escrever, ficava um som de dias sem escrever. E aí, quer dizer, eu vi eles mais vezes do que está no livro, né? E assim, todos eles, aí um dia a gente estava num domingo nesse estúdio, aí o George chegou e falou assim, hoje é domingo, vocês deviam estar na igreja. Aí uma das meninas falava, nós estamos. Foi. Essa música foi escolhida pela NASA que você participou. A música tem 3 versões. Tem essa primeira, que saiu num disco chamado Nothing's Gonna Change Our World, que é da World Wildlife Foundation, aquela que tem um pandazinho, né? Eles doaram essa música para fazer parte desse disco. E depois, com o tempão, só um disco que só saiu na Inglaterra. Depois saiu no The Beatles Rarities, que era um disco só de capa azul, né? Tinha capa azul na Inglaterra, nos Estados Unidos era cinza e tinha uma foto no meio. Aí depois, mais adiante, ele saiu no Passmasters 2. Tem o Passmasters 1 que é branco e o Passmasters 2 que é preto. E nesse ela continua até hoje, foi remasterizada e tal. E realmente foi o cara que teve a ideia de mandar a música para a NASA me escreveu. Ele é um inglês que mora nos Estados Unidos. E aí a gente trocou figurinha um tempão, e aí eles mandaram a nossa versão, essa que começa com os passarinhos, né? E eu achei significativo ter ido essa versão, porque ali estão os 4 Beatles e tem eu, que sou brasileira, representando os fãs do mundo inteiro, e a Gayle inglesa representando os fãs locais, né, que acompanham eles desde o começo. Eu achei isso significativo, ter escolhido essa versão, eu escolhi hoje. E aí, assim, eu recebo muitas mensagens de gente do mundo inteiro. O que quer dizer essa palavra da NASA? Eles mandaram para Solaris, né? Uma estrela, né? Que vai levar 400 e não sei quantos anos. E mais 400 anos para voltar. Aí meu irmão falou para mim, mas melhor você não esperar para saber se eles voltaram. Bem capaz de esperar. Que se inventarem até lá um jeito. Liz, a gente que começa a se embrenhar no mundo livre, desde o início, desses fãs mais radicados, como a Mária me expôs, então, mentira. Desde sempre a gente ouve falar da Liz, porque tem uma brasileira, aí depois vem o nome, você vai pesquisando, até o que um dia eu conheci pessoalmente, e já vi várias entrevistas nas quais ela contou parte da história, com perguntas e tal. E provavelmente essa pergunta que eu vou te fazer agora, você já deve ter respondido. Mas eu nunca li. Então eu vou te fazer. Claro. Não tem exatamente a ver com a história da gravação da canção. Mas como o John, você diz, é o seu livro preferido, você lembra, eu imagino que lembra, mas nos conte o momento que você soube da morte trágica dele. Olha, foi o seguinte, eu estava no Rio de Janeiro e eu só soube no dia seguinte, porque eu fui dormir, né? Ele morreu às 11 da noite e de manhã, às 6 da manhã, tocou a campanha da minha casa, eu estava dormindo. Aí eu lembro que eu que sou cegueta, levantei sem óculos, eu falei, quem está tocando a campanha nessa hora? Eu abri a porta, era uma amiga minha, Leilane, minha amiga de vida desde aquela época, entrou pela casa com o olho vermelho, chorando, mataram o John, ela falou assim na lata, não falou nem o gato está no telhado, falou direto. Eu falei, você está maluca, que negócio é esse? 6 horas da manhã, Liz, mataram o John. Aí eu, não pode ser. John, comecei a ligar para Nova York. Liguei para todos os meus amigos. De Chicago, Nova York, todos os telefones estavam ocupados. Então, eu sabia que tinha acontecido uma coisa muito grave. Aí, ao longo do dia, eu consegui falar com algumas pessoas, eu chorando, né? Eu morava no mesmo prédio, em Botafogo, eu e minha filha, que na época tinha, 8, 9 anos, e meu irmão estava na casa da minha mãe morava no mesmo prédio que eu. Eles todos desceram, que eu tinha ouvido no rádio,
E eu me lembro de um momento de ficar nós todos abraçados, eu, minha mãe, meu irmão e minha filha, chorando. E aí eu fiquei o dia inteiro sentada, o dia inteiro era rádio, televisão, entrando, saindo, me entrevistando. E a Denise até foi me ver, as pessoas iam me ver, sabe, me ver preocupados, né, de como é que eu estaria. Aí a Denise, palhaça, entrou lá dentro e falou: o que é isso aqui, a casa da viúva? Eu falei, aí eu não conseguia falar muita coisa, porque foi um negócio tão chocante que não deu para, né, não deu para aquilo. Aí um amigo meu foi para lá, para Nova York, no dia seguinte, falou: Liz, vamos? Eu falei: não vou não. Não, sabe? Primeiro que eu trabalhava, tinha uma filha pequena, como é que eu vou assim, largar tudo? E ela ia o quê? Vou fazer o quê lá? Ele já morreu, né? Eu? Eu nasci em 51, sou péssima de matemática, ele morreu em 80. Então, mas enfim, foi. Não, já tinha filho. Eu já tinha. Eu já tinha filha e tudo. E eu me lembro que nessa época eu cantava com a Joyce, né? Eu cantei muitos anos com a Joyce. E a gente tinha show, logo depois dessa data a gente tinha show em Salvador. E eu me lembro de estar no palco cantando músicas alegríssimas e chorando, escorrendo lágrimas, porque, sabe, foram dias dias e dias de, assim, de você não. Até hoje é esquisito, eu não consigo. Eu sei que ele está morto, mas eu não consigo pensar nele como morto, porque ele é tão vivo na minha memória e através das músicas. E eu adoro ouvir entrevista dele, entrevista áudio, né, ou vídeo, porque aí eu vejo ele, eu ouço ele, eu me lembro do jeito dele falar, né, do jeito, ou então eu me lembro do jeito dele rir e tal. É muito legal. Assim, agora é engraçado, quando você vê foto, você vê como eram os telefones na época, e como eram as máquinas de escrever, aí você vê quanto tempo passou, né? E é uma coisa absurda, aquilo ali foi um divisor de águas, né, naquele momento, porque ninguém nunca imaginou que um artista pudesse ser assassinado daquela forma. As pessoas não tinham guarda-costas. Aliás, a Yoko enchia o saco dele para ter guarda-costas, mas ele não queria. Porque era isso que ele amava de Nova York, dele poder andar na rua. Eu tenho foto dele voltando do mercado com saco, as minhas amigas encontravam ele na rua, saco de mercado, de papelão, aquele saco de papelão. Tem um retrato que uma amiga minha tirou deles dois voltando da banca de jornal, chinelo de dedo, bermuda, aquela esfiapada, com aquele New York Times de domingo, que é dessa grossura. Sabe, essa vida de poder andar na rua, que ele não teve na Inglaterra, né? Assim que eles começaram a fazer sucesso, eles não podiam. É aquilo que você falou, né? Desde quando eles começaram, garotos, até eles chegarem no auge da fama, eles nunca mudaram o jeito deles. Eles eram famosos, eles eram, tipo, o dono do mundo naquela época. E mesmo assim eles saíram de segurança, na boa. O John, lá em Nova York, ele tinha lugares que ele frequentava. Eu, como eu morei lá 10 anos, eu morei lá em 84, até 94. Mas eu tinha lugares que ele frequentava que até hoje tem uns que tem foto dele. Ele ia sempre no Café La Fortuna tomar uma cappuccino. O dono, nesse La Fortuna, que eu fui muitas vezes, se ouvia ópera, o dono era italiano. O John ia várias vezes por dia lá tomar café, ele ficava jogando conversa fora. Ele ia no sushi. Eu fui uma vez nesse sushi bar, porque meu irmão, que morou em Nova York, também, antes de mim, falou: olha, eu ouvi dizer que esse é o sushi bar que o John ia, porque era pertinho ali. Meu irmão morava na 71, o da fazenda 72. Aí eu sentei lá, aí eu falei assim: moço, aonde que o John não costumava sentar quando ele vinha aqui? Ele falou: nessa cadeira que você está aí. Aí, quer dizer, ele tinha uma vida de ir para a rua, né? Que era uma coisa que ele prezava muito, de morar em Nova York exatamente por essa liberdade. Ninguém podia imaginar uma coisa dessa acontecendo. Né? Imaginava um choque do povo. Até hoje, olha. Quando eles estavam saindo, quando eles saíram, os dois juntos era muito especial de ver. Um frase do outro. Eles riam pra caramba, você não entendia porque eles estavam rindo. E assim, sabe, era uma coisa tão evidente. Eu imagino que, claro, eu senti muita falta dele até hoje, né?
em muitos momentos da vida, ele deve sentir falta, não tem como. Here today, Com certeza. Vocês já viram o povo cantando essa música chorando? No Amoeba Festival, naquela loja Amoeba lá de... Gente, aquilo ali, toda vez que eu vejo, eu choro de novo. E eu não sou pessoa que chora à toa, não, mas ele canta sempre essa música, mas aquele dia, não sei por que motivo, ele fez um show dentro de uma loja de disco, para pouquíssima gente, né? Sei lá, 100 pessoas. E aí ele cantou essa música aí no YouTube. E aí ele começa a cantar essa música e ele tá chorando. Ele tá cantando e a voz rachando, né? A voz... Ele canta sempre essa música, mas naquele dia... no Brasil, ele cantou todas. Ele cantou duas vezes. Ele cantou, né? Ele cantou na SBC Arena, ele Cantou, né? Ele também cantou Something em homenagem ao Ele continua cantando. Cantando. Ele com o ukulele, Ele continua cantando. As pessoas falam, o George era o Beatle quieto. Eu não lembro dele ser quieto, sabe? Ele não era mais quieto que ninguém. Espiritualizado. Gente, eu não sei, sabe? Claro, ele tinha esse lado espiritual. Mas, assim, as pessoas botam umas etiquetas, assim, né? O John era o negócio da paz. O George era... isso era um lado da personalidade dele, mas não era tudo. E, enfim, era uma época muito interessante para estar em Londres, né? Tudo acontecia em Londres. Eu vi o Jimi Hendrix algumas 2 vezes. Eu sou muito fã. E uma das vezes foi aquela famosa vez que o Sgt. Pepper, o disco, tinha saído na sexta-feira, e no show, o Jimi Hendrix fez um show no domingo, e ele abriu o set dele solando Sgt. Pepper. E o Paul, a Jane, o George, a Pat e a Cynthia, a mulher do John, eu estava lá também. Estava lá e vi esse momento. O Paul até hoje diz que foi uma das grandes emoções da vida dele, foi esse momento, né? O disco tinha acabado de sair. E, enfim, é uma história fascinante. Quando você pensa na história dos Beatles, né? Eu fui a Liverpool 2 vezes, só naquela época, eu nunca mais voltei a Liverpool. Naquela época mesmo, que era uma cidade feiosa, escura, e não tinha escrito Beatles em lugar nenhum, não tinha nada escrito. Então, eu fui ao Cavern original, fui assistir 2 bandas lá no Cavern original. Isso foi muito emocionante, você tá naquele buraco mínimo, fedido, e imaginar o que aconteceu ali, né? Foi muito especial. Depois, até parece Brasil, derrubaram o Cavern para fazer um estacionamento. Né? Você fala assim, não dá para acreditar, né? O que fizeram. Agora tem um outro Cavern. Eu nunca mais tive esse grande vontade de ir a Liverpool, porque hoje eu sei que Liverpool virou uma Beatle Disney, né? Deve ser legal também, mas para mim que vi a mesma Liverpool que eles cresceram, e assim, eu não sei se eu vou sentir alguma emoção entrando num Cavern de mentira, sabe? Eu acho que não. Vou dizer, bom, tudo bem, isso aqui é uma réplica, legal, mas... Pois fica difícil, né? É que nem esse negócio de banda cover. Eu adoro ouvir bons músicos tocando Beatles. Eu vejo lá no Rio, vou tudo que show de banda, tem bandas que eu adoro. A gente tem um projeto lá de uma amiga chamada Domingo Beatles, todo domingo tem uma banda. Eu vou todo domingo. Cada época num lugar. Agora é em Botafogo, ali na Henrique Novaes. Tem uma página no Facebook, Domingo Beatles, aí eles vão anunciando, também tem. E eles tocam muito, sabe? Os meninos são muito bons. Agora, eu não consigo engolir aquele lance de botar peruca, terninho, e querer falar inglês igual a eles, as frases que eles falam. Mas isso não dá, isso eu passo mal, sabe? Uma vez me deram um convite para ver uma banda chamada The Beats, uma banda argentina. Gente, me botaram na primeira fila. Eu fui para a última, eu falei, não posso ficar aqui. Esse cara está querendo que eu acredite que ele é o John e eu vou passar mal. Eu vou vomitar. Porque, sabe, por quê? Por que querer ser igual a eles? Sabe, eu não vejo sentido. Agora, deve ter gente que gosta, né? Os caras continuam fazendo. Eu não vejo a menor graça. Agora, ouvir bons músicos tocar Beatles, gente que é maravilhoso. Eu sei essa história que já a gente chega de você não terminou de falar para mim, que o Rigo já falou, já é velho, mas que volta e meia volta, dizendo que o Paul não é o Paul, que o Paul morreu e que esse é o sósia. Ai, gente, eu acho isso tão ridículo. Porque, inclusive, teve um repórter americano, eu tenho isso digitalizado, que me entrevistou, estava lá na porta da casa do Paul, né? Veio me entrevistar sobre esse assunto.
Eu falei assim, cara, eu estou aqui todos os dias, as minhas amigas assistiram filmagem de Help, elas estão aqui desde 64, 65, aqui em cima deles, todo dia. Você acha realmente que se tivessem substituído ele, ninguém ia reparar? Ninguém ia notar que era outra pessoa? Sabe, eu acho impossível. E outra coisa, eu não acredito que o Remy tenha dito isso. Isso é coisa... E outra coisa, aí tem o negócio, porque... A capa do Abbey Road, o povo está descalço. Gente, o povo no verão andava descalço. Eu cansei de ver aqui de casa descalço. Então, quando eu vi a capa, eu falei, ele veio descalço, normal. Agora fizeram um carnaval, não sei o que isso quer dizer. Isso quer dizer que eu estava conversando na hora do almoço, que o John e o Paul, isso eu já li, não sei aonde, que eles, como eles sabiam que as pessoas esmiuçavam tudo que eles falavam nas letras, sacanagem. Vamos botar uma letra aqui bem doida. Here come all flat, here come grooving up slowly, não quer dizer porra nenhuma. Vamos botar, só para o pessoal ficar, sabe? Olívia, voltando nesse assunto todo também, que eu acho que você foi no ponto, entendeu? Porque eu prefiro as releituras que foram feitas, como essa do Abiti, que é a última que eu conheço, que a gente foi apresentada em 2012. Eu acho sensacional essa. Como hoje a gente vai ter também o Renato Caetano na viola caipira, uma coisa maravilhosa. Traz essa coisa. A Rita Lee fez aquele disco. A Rita Lee é sensacional. Então, assim como o próprio Abiti também, releitura de Bach, imagina. Mexer no barroco, lá de 250 Por que você querer ser a pessoa? Exatamente, você sabe. E tem tanta possibilidade, porque a música, a possibilidade dela é infinita. Então, muito mais legal você pegar, se você quer fazer uma releitura, dar uma originalidade para aquilo. Eu lembrei de uma coisa agora que eu falei ontem. A gente tentava dar coisas do Brasil para eles. Eu dei para o John um disco do Manfredo Fest chamado Some Beatles, que ele disse que ouviu e gostou. Se ele ouviu, eu acho que ele deve ter ouvido pelo menos uma faixa, porque o nome já teria chamado a atenção. Pô, Beatles e samba? O que será isso, né? Ele disse que gostou. A Denise deu um disco do Trio Tamba, do Paul. Tamba Trio, do Paul. E depois, esse dia foi engraçado, porque ela falou, olha, estou te dando esse disco, mas ele não é cantado, porque você não ia entender, então achei melhor te dar. E ele falou, eu ia entender. Ela falou, como assim você ia entender? Aí ela falou, esse negócio que você diz que fala espanhol é verdade? Ou você só sabe algumas palavras? Ele falou, só sei algumas palavras. Admitiu. E a Regina mandou, não sei, porque a Regina é uma grande amiga minha. Mãe do Marcelo, manda o Jorge até hoje, doente. Ela mandou um disco da Claudinha do Jorge. Assim, sem querer ser preconceituosa sendo, eu não consigo assim, visualizar o Jorge ouvindo a Claudete Soares. E a gente trazia revistas, quando as pessoas vinham trazer revista, eu dei para a Manchete do Rio de Janeiro, a gente... Colares. A Regina mandou um colar para o Jorge de pedras brasileiras. Eu entreguei para ele, e no dia que eu entreguei quando ele entrou no estúdio. Quando ele saiu, eu já estava com o colar, a foto está no meu livro, e ele usou no Magical Mystery Tour. Na sequência toda que ele está com um casaco jeans, ele está com colar em todas elas. Aí a Regina mandou outro colar, eu comprei colar, e virou um festival de colar brasileiro. Cada hora tinha alguém trazendo colar. E assim, eu fiz um cachecol pro John. Esses 5 meses que eu fiquei no Brasil, desesperada para voltar, eu fiz um cachecol para ele, que no livro tem 2 fotos dele usando o cachecol. O que ele não sabe, nem nunca saberá, é que eu puxava meu cabelo e fazia o crochê junto com o meu cabelo. Porque a minha teoria, eu já era mais velha, tinha 17 anos, é que já que eu não posso me pendurar no pescoço dele, meu cabelo se pendurará. E o meu pobre namorado inglês, que até hoje somos amigos, eu dizia, tudo bem, vamos ao cinema, primeiro tem que ver o John. Aí ele ia comigo lá para os estúdios, ficava esperando, aí o John chegava e dizia, good night, love, how are you? Ele chamava a gente de love, L-U-V, como se fala em Liverpool, né? Aí depois que eu vi o John, aí a gente podia sair, mas, E teve uma vez que nós estávamos tinha uma casa na frente da casa do povo que estava sendo remodelada, como é que chama isso, né? Reformada. Eu tenho que tomar cuidado para não ficar que nem aquele cara que esqueceu o português, não aprendeu inglês para o mundo, né? É que tem palavras que vêm
Eu fui alfabetizada em espanhol e aprendi inglês muito criança. Então, tem horas que tem palavras que vêm em espanhol, outras horas não é frescura, né? Porque realmente a mente, né, criança, aprendeu assim. Mas, o que eu estava falando mesmo? Nós estávamos, eu e meu namorado, sentados na frente, que o John sempre ia lá de tarde, esperando para eu ver o John para ele poder sair comigo. Aí o Paul chegou, as meninas todas lá, ele postou o carro para abrir o portão, as meninas todas lá, só que ele olhou para o outro lado e viu eu e o Gordon, aí atravessou a rua para falar comigo. Aí falou, apertou minha mão, apertou a mão do Gordon, falou, tudo bem? Ele falou para mim, como é que tá a escola? Eu falei, não ia falar a verdade, né, tomar um passo lá, eu falei, tudo bem. Aí ele falou, você recebeu minha carta? Aí eu falei, não, ele falou, vai receber quando eu tenho no correio. Aí eu falei, legal, então tá, então tchau, não sei o quê. Bom, acabou. Ele falou, que carta é essa? Eu falei, eu não sei, eu não recebi ainda, não vou saber que carta é essa. Aí ele falou, já não basta esse tal de John Lennon, agora tem esse também? Aí ele falou uma coisa, uma heresia, aposto que você está dormindo com ele. Aí eu falei, Jesus, ouve uma calúnia dessas. Aí eu falei, aí eu pensei, hoje eu penso assim, uma amiga nossa, que é minha amiga até hoje, quando eu estive em Londres a última vez, eu falei, Carol, se o Paul tivesse dado bola para você naquela época, o que você ia fazer? Ela falou, I would have run a mile. Eu ia sair correndo. Porque a gente era muito criança. E interessante que a Denise, essa minha amiga, ela é psicóloga, e na época ela estava estudando essa coisa do mito, do adolescente com mito, ela falou, mito tem que ficar mito. Mito não pode virar, sabe como é que é? Real. Não dá. Se o cara quer ter, é um mito, você sonha, eu queria tanto beijar ele, queria tanto... Mas se o cara te beijar mesmo, aí rompe, assim, todo mundo, né? Aquele lugar dele é aquele lugar. Você está se tornando mito para mim. Eu, imagina! mito de Dieta Rita Penha. Aí, enfim, essa história de desmistificar, isso eu já falei. Tem umas coisas que eu gosto de falar, mas eu nem sempre lembro. A minha tia me perguntou quando eu estava saindo de casa, você preparou a sua palestra? Eu falei, tia, eu já fiz 500 palestras, eu sei essa história de cor. Claro que cada palestra eu lembro de alguma coisa, porque não dá para lembrar de tudo. Né? Ainda as perguntas. Quê? Ainda as perguntas. Não, e é claro, eu adoro quando as pessoas perguntam, que às vezes até me lembram de alguma outra coisa, né? Mas assim, esse dia a dia com eles era... Agora, a vida era muito difícil, porque eu estava sozinha, num país estranho. As meninas podiam ser legalzinhas, mas existia um preconceito comigo por eu não ser inglesa. Teve uma vez que uma menina me deu um soco na cara e me falou, go home, you nigger. Me chamou de negra e volta para casa. E falou, por que o John trata você melhor do que a gente? Eu falei, o John não me trata melhor do que você está maluco, não tem nada a ver. Mas enfim, pra você ter uma ideia de como é que era. E eu fiz boas amizades que duram. Mas assim, tem assim, uma menina que é minha amiga até hoje, a história do carro que eu contei ontem, não sei se alguém viu. Eu estava sozinha, com essa minha amiga, foi do George, com quem eu trabalhava no hotel. Do hotel eu fui mandada embora. Porque o proprietário do hotel falou que eu não era rápida o suficiente para arrumar a cama. Eu nunca tinha feito uma cama na minha vida. Quando a minha mãe soube que eu estava trabalhando no hotel, ela quase teve um troço e falou, minha filha, você nunca fez uma cama na sua vida. Eu falei, pois é, agora eu faço 20 e tantas. Mas, enfim, o cara falou, não, você é lenta, não sei o quê, eu tive que ir embora. Mas eu passei, assim, várias brabeiras, assim, ficar sem dinheiro nenhum, sabe, entre um emprego e outro não ter onde morar, ter que dormir na casa de um amigo um dia, outra amiga outra. Mas eu era movida à paixão pelo John. Né? Então, nada interessava. O que interessava era o John olhar para mim no meu olho e falar, verdade, Lau, fez isso, tá o dia da ganho, entende? Então, é aquela coisa adolescente, né? É aquela história do carro. A história do carro. A gente estava, nesse dia estava só eu e essa minha amiga lá, esperando para sair. Aí o George saiu e ele falou, meninas, está muito tarde, eu vou levar vocês em casa. Aí a minha amiga, que era fã do George, falou, não precisa não, muito obrigada, não precisa. Aí eu fiquei pensando assim, vai ver que ela quer ficar sozinha com o George, é melhor eu fazer alguma coisa. Aí eu falei, pode ir, porque eu não vou para casa não.
E eu xingando ela, não dá você. A gente vai andar 1 hora para chegar em casa a pé. Aí ele passou, ele veio com aquela mini toda colorida, passou do nosso lado e falou, buzinou, falou, vocês têm certeza? Ela falou, não, obrigada, hoje. Até hoje eu sacaneio ela com isso. Eu falei, cara, aquele dia foi bom. Aquilo foi desagradável. Pô, a gente podia estar dentro do carro do Jorge, com a calefação ligada, batendo um papo com ele, e em vez disso a gente andou no frio 1 hora para chegar em casa, porque na Inglaterra, nessa época, os ônibus acabavam às 11 horas. Eu não me lembro se o ônibus era às 11 e o metrô à meia-noite ou a hora era o contrário. Depois disso, era só táxi. E a gente era duro. Às vezes, quando conseguia de táxi, mas, sabe, não estava para ficar indo de táxi no lugares. Então, assim, eu vi muitas coisas interessantes. Londres fervia nessa época. Né? Foi muito especial. Mas, como eu estou dizendo, não foi... Uma vez uma pessoa escreveu no Orkut, você é uma patricinha, filhinha de papai, você foi para lá bancada pelos seus pais, qualquer um que tivesse ido teria feito a mesma coisa que você. Aí eu falei, olha, para começar de conversa, eu comecei a trabalhar com 15 anos, meus pais não me mandavam dinheiro assim, no aniversário. Não era dinheiro, assim, 10 libras, como que é? 20 dólares, porque eles queriam que eu voltasse. E minha vida foi, eu disse, se você acha que fazer faxina, limpar banheiro, passar não sei quantas camisas toda semana. Tinha uma patroa, tem um ano na casa de uma e outro ano na casa de outra. Ela tinha 2 ou 3 lustres de pingente. Toda semana eu tinha que subir na escada e limpar um por um aquelas porcas daqueles pingentes com álcool. É uma coisa que eu tinha uma raiva. E ela era assim, sabe? Ela no meio da noite, ela entrava no meu quarto e apagava a calefação para economizar eletricidade. Do meu quarto. Aí eu acordava congelada. Tinha que botar luva, boné, casaco de frio para dormir, porque meu quarto virava uma geladeira. Enfim, sabe? Eu passei várias coisas em perrenguezinhos. Não era esse mar de sozinha, festas sozinha. Então, assim, sacrifício. Eu tô minha vida de menina, princesinha, já briguei, já tive que falar com várias pessoas por causa disso. Porque eu, como mulher, que saí de casa com 15 anos, que criei minha filha sozinha, que ralei a vida inteira, então, e continuo com 16 anos, eu admiro muito mulheres diferentes, mulheres que não têm medo de quebrar com todas as barreiras. E a Yoko, como uma filha de uma família milionária, a família da Yoko é quase uma família real no Japão. Tem ruas com o nome dos parentes dela. Os irmãos dela são diplomatas. Ela tinha esse sonho de ser artista. Ela foi a primeira mulher a estudar filosofia na Universidade de Tóquio. Ela foi a primeira de uma opção de coisa. Então, ela podia ser uma dondoca, filhinha de gente milionária, viver aquela vidinha lá, mas ela quis. Você vê, ela foi para Nova York, ela casou com aquele pianista japonês, foi para Nova York, ela andava com John Cage, Andy Warhol, John Coltrane, só fera. Então, isso fez dela, por isso que na hora que ela chegou nos Beatles, eles eram machões de Liverpool. O John dizia naquela época, women should be obscene and not heard. Mulheres devem ser
Isso eu não sei dizer para vocês. Essas coisas influenciaram ele para algumas músicas. Imagine, ele recentemente, você viu que eles assumiram e botaram o nome dela como coautora, porque ele tirou. Eu tenho esse livro da Yoko, chamado Grapefruit. Ele tirou daquelas coisas daquele livro, ele tirou muito da letra, né? Essa visão da Yoko é como se fosse nós reikianos aqui, a gente faz reiki, essa visão além de. E tira o John do machismo para enxergar a vida. Exatamente. Né? Botou ele. As pessoas dizem que a Yoko não deixava o John comer, por isso que ele ficou tão magro. Aí eu falei, gente, vocês acham que o John é um babaca? E que uma mulher vai dizer para ele que ele não pode. Tem um texto do John muito legal, que eu sempre repito, que ele diz: se vocês acham que alguém me domina, vocês estão muito enganados. Ninguém me domina, e se vocês acham que a Yoko manda em mim, não sei o quê. Tem um texto dele que ele falou na entrevista, que até se você bota na internet, você acha. Ulisses, mas na verdade é uma fragilidade também da opinião pública, porque eles querem sempre achar um culpado nessas histórias. Então, quando eles veem uma banda daquela natureza, o maior banda do mundo, acabar, essa é coisa de mulher. Entendeu? Que também é uma visão machista, né? Porque ninguém falou que era culpa da Linda, entendi. Ela também falou. Então, mas eles querem achar um culpado. Não, e a Yoko foi muito atacada por ser japonesa. A Yoko, o inglês, exatamente, ficou coisa doida. Aquele período que você estava na você chegou a ter uma Cintia? Sim, eu vi ela várias vezes. Assim, a impressão que ficava... Era super gente boa. Agora, pra mim, assim, a Cintia era meio assim, amiga da minha mãe, entende? Uma pessoa muito legal, mas muito certinha. Eu acredito que eles tenham se amado muito num certo momento da vida. Mas chegou uma hora que a cabeça do John explodiu, né? Foi o LSD, foi, sabe, as vivências todas que ele teve, e ela não acompanhou. Ela era muito certa. Ela era muito careta, né? Muito careta. Então... O confronto da realidade com letra maiúscula, a realidade minúscula forte qualquer um. Pois é, eles foram procurar a meditação, que aliás até hoje o Ringo e o Paul continuam meditando até hoje. Inclusive participam de eventos de meditação por aí, a David Lynch Foundation, eles participam. O John foi para lá com a Cynthia, mas ele disse que ele queria levar a Cynthia e a Yoko. Só que ele não conseguiu descobrir como que ele ia fazer isso. Mas assim, quer dizer, ele foi cruel, ele, de certa forma, porque eu ouvi dizer que lá na Índia ele se recusou no mesmo quarto da Cynthia. Ele dizia que não, que ele precisava meditar, sabe? Ele escrevia para Yoko diariamente, os indianos traziam as cartas dela escondidas e levavam as dele para o correio, eles se correspondiam. Quer dizer, ele ao mesmo tempo, eu acho que, com certeza, ele já gostou muito dela, né? E ele estava nesse momento de transição, mas ele estava deslumbrado. Ele dizia na época, eu li, que assim, ele encontrou uma mulher, que é mulher, mas que tem todos os atributos que ele gostava num homem, na hora de conversar, entende? Dele poder falar de igual para igual. Não faz sentido, mas não tem muito muito certo, né? O quê? Dos Beatles? Não, da Cynthia. Da Cynthia do John? Tem, sim. A Cynthia foi de férias com o Julian e a mãe dela para a Itália e resolveu voltar um dia antes. Aí chegou lá e estavam lá e a Yoko estava com o penhoar dela. Também. A Jane fez a mesma coisa, voltou. Não se volta, gente. Presta atenção. A Jane voltou de uma turnê de teatro um dia antes, chegou em casa, o povo estava com a Frances Schwartz na cama dele. Aí desfez. Mas a Frances Schwartz já estava lá há muito tempo. Eu não comentei nada disso, eu sei nomes de mulheres que ficaram lá na casa dele, eu tirei isso do meu livro, não posso fazer isso. Eu fui no Google, não vi nada. Sei lá se o marido da mulher sabe que ela dava para o Paul McCartney, sou eu que vou contar. É bom mesmo. Que bom que você fez isso, eu achei que foi... Gente, eu amo o Paul, eu não vou fazer uma sacanagem dessa com ele. Mas assim, no seu livro, você chegou a mandar, por exemplo, o Paul? Não mandei. Aliás, segunda-feira, quando eu chegar no Rio, tem um amigo meu que vai a Nova York e ele disse que leva em mãos. Eu vou botar o livro
num plástico transparente, para verem o que é, né? Porque muitas dessas coisas que você manda para lá são devolvidas. E eu não vou gastar R$140 de correio para o meu livro ser devolvido. Foi aí que você tirou foto com o gravador, né? Aonde? No estúdio, quando você foi pegar algum... Não, o gravador o Paul me emprestou? Isso. Não, não tenho foto com ele. No meu livro tem uma foto do Paul segurando esse gravador, mas não fui eu que tirei. Inclusive é de antes de eu chegar lá. Mas eu só botei para ilustrar que aquele é o gravador. Então, sabe, aí tudo bem, aí eu voltei para o Brasil, porque também eu estava cansada, esse negócio de ser empregada doméstica já estava assim, meio no limite, e eles também já não estavam indo toda hora para os estúdios, e eu comecei a ficar preocupada, o meu livro diz isso, assim, o que vai ser meu futuro, né? Eu vou ficar aqui sendo empregada a vida inteira. E aí eu voltei para o Brasil, e logo em seguida eu fui, minha mãe era atriz na época, e um amigo dela de produção foi lá em casa várias vezes me convidar para assistir o ensaio de uns músicos. Aí várias vezes eu falei que hoje não dá, até que a minha coisa está ficando chata, a explicação, você tem que ir. O ensaio era do Milton Nascimento com Sonho Imaginário. E aí, nesse dia, eu conheci todos eles, e no momento que eu não fazia ideia que eles eram, eu morava em Londres, eu não conhecia nenhum deles, né? No momento que me apresentaram o Zé, ele estava lendo um livro, um pocketbook em inglês. A primeira coisa que ele falou comigo, tá vendo esse nome aqui, Maria com Y? É Maria em tcheco. O dia que eu tiver uma filha, ela vai se chamar assim. E isso foi em março de 70. Em outubro de 71, a gente teve a nossa filha Maria com Y. Então, é aquela coisa, né? Aí eu passei a frequentar esse grupo, comecei a gravar com eles, a fazer vocal, né? E fiz vocal com esse povo todo, conheci todos os mineiros todos, e enfim, aí começou essa fase da minha vida de gravar, de fazer vocal. Eu cantei com a Joyce de 80 a 92, né, todos os hits dela, Clariana, Feminina, Banana, todos que eu estou cantando com ela. Ela é minha comadre, né, a Ana, filha dela é minha filhada. Eu cantei com o Zé Ramalho, fui da banda dele, a Elba, e eu era uma das vocalistas. Zé Ramalho é casado com a Mary? Não, já separou um menino. Não, ele foi casado. Na época era. A gente viajou o Brasil com uma banda espetacular, que era Geraldinho Azevedo, Caixa de França, Bezerra da Silva, só tinha fera, Elba Ramalho, só tinha fera nessa banda. A gente viajou o Brasil com essa banda. Eu fui do Sai Guarabira, quando o Zé saiu do Sarrovinho Guarabira, eu entrei no Guarabira. Os meninos me chamaram, foi até engraçado. O Sá me ligou e falou assim, Oline, você quer cantar com a gente? Quero. Olha só, então amanhã a gente vai para BH, nós vamos de carro, você vai para a gente chegar no Teatro Palácio das Artes. Eu falei, não sei as músicas, as vozes. Não, a gente na viagem, eu fui passando as vozes. Eu tentei decorar um show inteiro, uma viagem. E naquela música sozinha, de dar um solo lá. Eu saí com o Celcinho do Iboy, era guitarrista. Eu e o Celcinho saímos, eu não bebo, nunca bebi, continuo bebendo. Eu tomei um Cuba Libre. Eu falei, como é que eu vou encarar um Palácio das Artes? Não é o Palácio das Artes, é o Francisco Nunes, aquele outro teatro. Como é que eu vou encarar um Francisco Nunes lotado? Olha, dizem que eu cantei muito bem, inclusive meu sol foi lindo, mas graças a Deus, ele não estava preocupado com o cabelo. Então, e a gente cantou em vários lugares, foi muito legal. Uma vez, inclusive, a gente cantou lá no Rio, num negócio, um evento daqueles para ganhar dinheiro, para ajudar, não sei o quê, e a gente não levou a banda, porque não tinha pagamento, era só nós três vozes e eu de percussão e eles de violão. E, quando acabou a nossa parte, eram 4 músicas, eu saí porque eu tinha que encontrar um amigo lá fora. Aí, no corredor, tinha um cara com 2 mulheres. Quando eu passei, esse cara botou a mão no meu ombro e falou assim, em inglês, I love your sound. Aí eu falei, great, stick around, bye. Fui lá pra fora. Cheguei lá pra fora, todo mundo gritando, Mick Jagger, Mick Jagger. Eu falei, cadê o Mick Jagger? Você acabou de falar com ele. Eu não reconheci o Mick Jagger. Eu devia estar muito doidona. Aquele lá na lata. Porque eu não reconheci o Mick Jagger. Quando eu cheguei no Diagonal, o Saio Butch, que Diagonal é o bar que a gente ia, o Saio Butch queria me matar. Você esnobou o Mick Jagger? Eu falei, não, eu não esnobei.
é porque simplesmente eu não reconheci ele. Como que você não reconheceu o Mick Jagger? Falei, realmente, eu já tinha visto ele em Londres. Eu vi os Stones saindo dos estúdios. Eu vi uma vez o Brian Jones, inclusive, saindo dos estúdios para sair com eles, com o Beatles. Eles eram essa história de verdade, não existe. Super amigos. Que até com o filho do Vinicius toca na ponta do... O Mick Jagger estava... Uma vez eu estava na porta da casa do Paul, uma amiga minha, aqui do Brasil, comprou umas coisas de presente para o Paul. Ela foi de férias e eu levei ela para escolher umas roupas na loja que ele comprava roupa. Aí a gente chegou lá, eu toquei a campainha e eu falei, Paul, tem uma amiga minha aqui que está com os presentes de aniversário para você. Ah, eu vou sair. Nesse meio tempo, chega o Mick Jagger para visitar o Paul. A minha amiga estava tão nervosa de conhecer o Paul, que a gente estava falando em português, aí ele me perguntou, que idioma é esse que vocês estão falando? Eu falei, português, Brasil, legal. Aí quando o Paul abriu a porta, ela pegou os presentes, o Mick falou para ele assim, as tuas fãs não estão me dando a menor bola, não sabe nem quem eu sou. Aí ainda foi engraçado, disse, claro que eu sei quem ele é, mas... enfim. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Se eu tinha uma dúvida, eu tive atrasado, mas eu ainda deve ter sido também. Mas tem aquela famosa frase que o João Lema falou que era mais famoso que Jesus Cristo, e que parece que nos Estados Unidos tem uma certa resistência das igrejas, parece que os pessoas quebraram isso. Você sabe como foi esse impacto nos Estados Unidos? Olha, isso foi uma entrevista, isso foi o seguinte. Olha só, o John estava conversando com a Maureen Cleave. Maureen Cleave era uma jornalista inglesa que era amiga pessoal deles. Ele estava conversando com ela e ele falou essa frase num contexto. Ele estava falando como as igrejas estavam vazias e como os shows de rock estavam cheios e não sei o quê. Estava comparando isso na Inglaterra e falou, parece que hoje em dia a gente é mais famoso que Jesus Cristo, porque nossos shows estão lotados e as igrejas estão ficando vazias. Saiu uma matéria na Inglaterra e não aconteceu nada, ninguém esquentou a cabeça. Aí alguém pegou essa frase, só essa frase, né? E botou na capa de uma revista lá de adolescente, pronto. Porque essa frase sozinha é pesada, né? Mas aí você tem que pensar... sabe? Agora, você tem que pensar que isso fez parte de uma conversa. Eu acho que a Maureen Cleave, espero que ela tenha consciência de que ela não podia ter publicado isso assim. Ela tinha que ter... Você entende? Ela ouviu, ela estava conversando com um amigo dela. Entende? E ela devia ter tido um pouquinho mais de cuidado. Porque foi o cara que matou o John disse que essa frase foi um dos motivos pelos pais dele. Você imagina se na época existisse o WhatsApp, né? Não sabe. Então, quer dizer, agora eu vou voltar. Então, aí eu casei com o Zé, fiquei cantando com esse negócio, esse tempo todo, com essas pessoas todas. E minha filha começou a cantar muito novinha, com 4 para 5 anos, ela cantou aquele jingle da Crema Gema. Crema, Crema Gema. Vocês conhecem, né? Os mais antigos. E ela canta, eu também canto junto. E ela começou a gravar, a usar a voz como instrumento. Nessa época eu trabalhava com o Egberto, eu 7 anos direto com ele. Aí ela usou em vários discos dele, quando você ouve uma menina, uma voz de criança usando a voz como instrumento, é sempre a Maria. E às vezes ele dizia assim, isso aqui é muito difícil, não sei se ela vai fazer. Isso aqui não tem chão, não sei o que, papai. Ela entrava no estúdio, ele passava, ela gravava uma vez, de segunda já estava. Aí ela dizia, posso ir embora? Porque ela queria brincar na rua, porque as filhas da Joyce moravam ali perto da casa dele, na Maria Angélica, e ela queria ir na rua brincar, né? Ela não tinha noção. Ela gravou uma vez com ele, com uma orquestra inteira, no estúdio da Leon Mambi. Eu, a mãe dele, ele e a ex-mulher dele, minha amiga, a gente chorava. E ela não estava nem aí. Eu levava sempre arrumadinha a minha filha, que hoje tem quase 46 anos. Ela de sapatinho de verniz, toda arrumadinha de vestido, sabe o que ela fazia? Tirava o vestido e ficava de calcinha, se jogando. Ela subia naquela casinha da bateria e ficava se jogando aqui para baixo. Criança, né? E a gente chorando de ouvir ela com a orquestra sinfônica. Só anos mais tarde, quando ela morava na Alemanha, ela fez teatro musical durante 6 anos na Alemanha, que ela me diz, mãe, poxa, agora que eu estou ouvindo essas fitas, nossa, que incrível, meus amigos alemães, porque é muito conhecido lá fora, né? Piraram quando souberam que era eu que cantava.
E, então, quer dizer, ela... Que? Ela no Rio, a gente fala toda hora, né? Não, eu estava contando para eles hoje que eu era para eu ter fotografado o parto dos 2 filhos dele. Só que no primeiro filho, a bolsa da Regiane rompeu, eles levaram um susto tão grande, saíram morrendo, nem banho tomaram, saíram de chinelo, achavam que o neném ia nascer dali a 5 minutos. Quando ela estava dentro da sala de parto, ela falou para ele, cadê a Lise? Aí, quando foram ligar para mim, o neném nasceu muito rápido. Eu cheguei logo em seguida, mas não peguei o parto em si. Mas eu fui para casa carregando ele. E o Heriberto dirigindo a 10 por hora. Né? E eu subi as escadas com ele no colo. E a Bianca, não, a Bianca eu fotografei o parto. Eu fotografei 4 partes, né, como fotógrafo. Né? Tinha estúdio, tinha laboratório. Fotografei o Marcelo Adnet, né, que é filho da Regina, minha amiga querida, que é uma emoção muito grande você fotografar um parto. Né? Que eu não uso flash, né? Eu uso na época não existia filme com asa alta, né? Você tinha que forçar na revelação. Então, você vê uma pessoa respirar pela primeira vez, te dá um elo. O dinheiro caiu no parto, não? Porque... Não caiu no chão, não, porque ele falou. Não, foi um parto de cócoras. Aí eu tive com ele sábado, que foi a festa da Regina, de aniversário. Eu falei, Marcelo, você sabia que a primeira pessoa que você viu no mundo fui eu? Porque foi parto de cócoras. Eu estava de cócoras também, fotografando. A sua mãe, você saiu, eu olhei para você, e aí o médico pegou você e entregou para sua mãe. A primeira pessoa que você viu na vida fui eu. Aí, ele é um querido, né? Meio meu filho também. Depois foi a Bianca, depois foi a Mariana, filha da Joyce e do Pete Moreno, e depois minha neta Morgana, que tem 24 anos, é casada, e agora dessa seria bisavó, né? Ela é de Cirque du Soleil, ela é de Maria. Então, mas essa minha história com a música brasileira, as pessoas me perguntam o que eu gosto mais. Eu gosto igualmente de Beatles e de MPB. Eu ouço muita bossa nova, eu ouço muito Milton, Toninho, Joyce, essas coisas, eu ouço muito. Então, eu não sou uma pessoa bitolada, só penso em Beatles. A Rita Lee gravou um disco Bossa Beatles. Já gravou há muito tempo, a gente falou, é muito bom. Eu adoro a música brasileira, não só... Agora, eu devo confessar que, assim, eu sou meio... Por exemplo, em rock, para mim, banda nova é o YouTube, porque eu não acompanho essas coisas que aconteceram depois, eu realmente... O quê? Seu ex-marido. O que tem? Um dos melhores rock do Brasil, para mim. Olha só, isso aqui é o disco que a minha filha fez cantando as músicas do Zé. Eu tô indo... Aí que eu comecei a compreender a vida. Olha só, cadê o Lelê? A gente hoje estava tentando lembrar quem escreveu o Mestre dos Jonas. Aqui é só do Zé mesmo. Mestre Jonas, então. É demais. O Lelê disse que o Mestre Jonas é a música dele aqui de Mauá, que ele mora dentro da baleia. Minha mulher fala que o Brasil está dentro da baleia. Zé, então, assim, a oportunidade, por exemplo, eu estava presente, eu gravei o Minas e o Gerais com o Bituba. Eu estava presente na hora que ele estava ensaiando com o Chico Buarque para gravar O Que Será Que Será. E eu tirei 4 fotos. Então, você vê a emoção de ter participado de coisas. Eu tenho um projeto de um livro de fotos. Né? Semana passada eu achei uma foto, mandei o Bebeto pirou, era ele com todo mundo junto, assim, ele, o Paulo Moura, o Toninho, Horta e a Naomi Miranda, grudados, assim, fazendo uma foto assim, engraçada. Momento num festival desses da vida. Então, quer dizer, essas fotos eu tenho que dividir isso, né? Porque eu já estou com uma certa idade e isso não pode ficar guardado nem se perder. Eu mostrei para o Chico essas 4 fotos. Tem 2 pessoas no mundo com quem eu não consegui e não consigo falar direito. Uma é o John Lennon, a outra é o Chico Buarque.
Eu já vi o Chico umas 1000 vezes, eu fotografei ele profissionalmente, mas eu não consigo desenvolver uma conversa normal, porque eu não conheço o Chico pessoa física, eu conheço o Chico pessoa jurídica, a música, né, dele. E eu tenho uma paixão tão grande pela música dele que eu não consigo conversar. Quer dizer, já conversei assim, a gente já gravou junto, a gente já... É mito, não tem jeito. Eu confesso a vocês que eu já andei na rua, quando ele morava no Jardim Botânico, eu já passei por ele na rua e baixei a cabeça de Não, ontem eu contei 3 histórias de vergonha aqui, que quando o George Harrison veio ao Brasil, eu estava trabalhando com ele dentro da casa dele, no mesmo bairro que o George ia estar, no Jardim Botânico. Aí eu comentei, hoje o George Harrison vai lá na Warner, da entrevista, e falou, você quer sentar no colo dele? Eu ligo para o Midani agora. Isso é de brincadeira, né? Quer dizer, sentar no colo dele, né? Mas naquela época até podia, porque não era gorda, mas era gorda como sou hoje. Senão, coitado do George, né? Mas, enfim, eu falei, ele falou, você quer ir lá? Eu ligo para o Midani agora, para ele te receber. Eu falei, não preciso, fiquei com vergonha. Agora, atenção, eu pensei, eu já fiquei do lado de fora tanto, só que eu não me toquei que eu não ia ficar do lado de fora. Que eu ia entrar como convidada do presidente da companhia, que era o Midani, né? Eu não ia entrar como fone e ia ficar do lado de fora. Eu ia ser convidada, mas eu falei, não, sei lá, o Jorge pode encostar, não vou. Não fui. E depois eu fui a Nova York em 80, por coincidência, na mesma época que ele começou a gravar o Double Fantasy. E um dia um grande amigo meu, de Beatles, que eu conheci na Inglaterra, mas era americano, falou, Lizzie, vamos jantar fora. Eu vou te levar no restaurante lá perto da casa do seu ex-amor. Eu falei, ex-amor? Porque eu não namorei nenhum americano, que amor é esse? Não, Liz, tá na casa do John. Eu falei, não me enche o saco. Aí eu tinha trazido uns presentes pro Sean, eu tinha comprado, fui no Museu do Índio e comprei uma porção de coisa de índio. Eu pensei que ia ficar bonitinho no quarto dele, pentinho de índio, umas coisinhas. E escrevi uma carta pro John, muito engraçada. John, você se lembra de uma menina que era sua sombra? Não sei o que, sou ele. Aí botei um monte de ampliação de foto que eu tirei dele. E eu falei, vou aproveitar para levar. Como a gente estava muito bem vestido, que a gente estava de terno, estava de vestido, a gente ia jantar fora, quando eu cheguei no Dakota, o rapaz falou, vocês estão com o nome aqui para subir? Ele falou que depois de 8 horas só podia subir quem tivesse com o nome. Eu falei, não vou subir não, eu só quero deixar isso aqui. Falou, tudo bem. Aí quando foi no dia de eu ir embora, eu fui no Dakota de tarde com a minha filha, que tinha 8 anos, e falei, olha, eu só queria saber se ele recebeu meus presentes. Aí o cara, o porteiro, chamou o assistente do John, o tal de Richard. Ele veio falar comigo e falou, olha só, o John está gravando, ele volta daqui a 2 horas, você não quer voltar para conversar com ele? Aí o imbecil aqui podia ter trocado a passagem, mas não, falou, não, mas é que eu vou viajar hoje e tal, acho que não vai dar para eu voltar. Ele falou, então você anota o telefone daqui para você ligar para ele. A pessoa falou, não precisa. A pessoa se negou a anotar o telefone do John Lennon, quer dizer, tem que internar, né? Tem que internar. Eu fiquei com vergonha. Aí ela falou, você liga para ele do Brasil. Eu falei, não, em março eu vou voltar. Aí eu procurei ele com calma. Só que eu nunca poderia imaginar. Isso poderia ser chamado de vergonha ou em vez de quebrar o nível da lei que pode aproximar? Não, eu não queria incomodar ele, sabe como é que eu acho que eu já tinha incomodado ele o suficiente para uma encarnação, sabe? Porque teve uma vez que ele falou assim, rindo, ele nunca foi grosso comigo, nunca. Ele falou assim, oh, it's you again. Eu achava aquilo fofo. Aí ele me reconheceu. Eu não me toquei que era você de novo aqui atrás de mim, entende? Sabe como é que é? Os adolescentes não têm essa noção, né? Então, agora, quando o Paul, a última vez que eu vi o Paul, tem até uma foto no livro, foi no dia 14 de fevereiro de 1990. A primeira vez que eu vi ele na vida foi dia 14 de fevereiro de 67. Eu fui a uma coletiva nos Estados Unidos que ele fez para anunciar a vinda dele ao Brasil. E eu fui como fotógrafa, fui contratada como fotógrafa por um dos repórteres. Mas, quando chegou lá, a Fiona, assistente dele, que já me conhecia de ver nos shows, falou, Liz, a gente não está deixando nenhum fotógrafo. O nosso fotógrafo vai fotografar e vai mandar as fotos todas para a gravadora. Mas, como eu te conheço, deixa as suas câmeras comigo e assiste a palestra, a entrevista. Eu não sentei na mesa redonda com os 5 repórteres que estavam lá, sentei do lado. Mas deixei o gravador ligado para gravar a entrevista. Claro que eu poderia ter feito umas perguntinhas melhores, né? Mas tudo bem.
Aí quando acabou, ele apertou a mão de todo mundo. Quando chegou na minha vez, que eu era a penúltima, ele ficou segurando minha mão e falou assim, por que eu me lembro de você? Eu falei, porque eu cantei contigo no mesmo microfone. Aí ele botou a mão na cabeça e falou, é mesmo? Aí ele não me via desde 69, né? Aí, não, ele foi fisionomista, total. Agora tem um detalhe, eu fazia muitos trabalhos fotográficos para a gravadora. Então, assim, eles me mandavam para a coletiva do povo para eu fotografar. Então, eu ficava na frente dele. Mas como eu não falava com ele, para mim aquilo não contava, né? Ou seja, ele me viu várias vezes, mas só que para mim aquilo não contava. Quando ele falou, não, mas eu já te vi depois disso, depois de 69. Eu falei, não. Porque para mim, como eu não falei com ele, não conta, né? Aí ele falou, eu falei, eu moro em Nova York, e eu tenho uma filha e tal, eu sou cantora lá no Brasil. Ele falou, tá vendo? Foi bom ter começado com a gente. Aí ele disse, você vai ao Brasil para os meus shows? Eu falei, vou, claro que vou sim. E o que aconteceu? Eu fui, aí ele falou, a gente se vê lá. Eu falei, tudo bem. Desde esse dia, eu nunca mais consegui falar com o povo. Já tentei, assim, de tudo que foi jeito. E não consigo, já desisti há muito tempo. Mas, assim, me contaram, na época, um amigo meu, produtor, que, aliás, é falecido, que o pessoal da produtora, que estava presente, e o pessoal do Estado do Rio de Janeiro, do governo, que estava presente nessa coletiva, ficou com ódio mortal de mim. Por quê? Eu fui a única pessoa com quem ele conversou. Todas as outras pessoas, ele só apertou a mão. E eles disseram, eles entre si resolveram que eu nunca mais, que eu não ia encontrar com o povo, eu não ia chegar perto do povo. Então, eles diziam para a equipe inglesa do povo que eu era maluca e que não era para deixar eu chegar perto dele. E tem um amigo meu, isso eu contei tudo, não foi no almoço ontem, me lembro. Eu mandei um fax, quando eu cheguei nos Estados Unidos, no Brasil, eu mandei, olha, eu vim no avião com a equipe do povo inteira. Inclusive uma pessoa da equipe dele que babou meu ombro a noite inteira. Mas eu sou tão tímida que eu não falei com ninguém. Nem com esse cara que estava encostado, eu não falei. Porque eu falei, pois todo mundo no Brasil, eu não preciso falar para a equipe dele. Eu frequentava a IEMAI, né, a Odeon, no Brasil, há anos, porque o Zé era da Odeon, o Saigorabira era da Odeon, o Heriberto era da Odeon, todo mundo ele conhecia, tudo que eles precisavam de Lise. Foto, tradução, tudo era eu que ajudava. Eu falei, é evidente que eles vão me ajudar a ver o povo, né? O que aconteceu? Eu cheguei e passei um fax para cada um. Um para o Niemeyer, né? Outro para a gravadora e outro para o Paul. Ele estava lá no Posto 6, num hotel lá. Chique, lá no esquina. Ninguém me respondeu. Eu fiz tanta confusão que eu arranjei um passe. Meu irmão é cineasta com um amigo dele que estava trabalhando na equipe que estava filmando o show. Aí eu fui nas duas coletivas. Quando eu entrei na coletiva, a primeira, a Fiona chegou, Lise, graças a Deus que você entrou. Eu estou há dias ligando para você para responder o e-mail que você mandou para o povo, para te dizer que seu nome estava na lista. O que aconteceu? No Rio de Janeiro choveu muito naquela época. Então, naquela época, os telefones estavam mudos quando chovia. Agora, você vê, aí que eu digo, onde é que está a educação? O pessoal da equipe do Niemeyer, nem aí. O pessoal da gravadora, nem aí. Mas o povo recebeu o meu fax e mandou a secretária responder. Isso se chama educação, né? Acho que falta. E aí eu consegui entrar, né? E nas duas coletivas ele viu e deu um tchauzinho para mim de longe. No primeiro dia ele passou do meu lado por acaso e pegou o meu braço e falou, how are you doing? Eu falei, thank you, fine, thank you. Mas assim, um amigo meu conseguiu entrar para falar com ele e pegou um bilhetinho meu. Oi, pô, tô aqui fora, tô querendo te ver. Ele mandou a Fiona lá fora me pegar. Mais adiante, meu amigo ouviu. Mais adiante, ele ouviu ele mandar o Jeff, que era o cara que fazia a imprensa dele, me buscar. No dia seguinte, ele me ligou. E aí, Lise, como é que foi o encontro de vocês? Eu falei, que não é encontro. Não é encontro com ninguém. Lise, eu vi o povo mandando as pessoas te chamarem. Eu falei, não, ninguém me chamou. Por quê? Porque a equipe brasileira falou para eles que eu era maluca e que não era para deixar chegar perto do povo. Agora, brasileiro é um povo. Se eu fosse americana, processava. Não, se eu fosse americana, os americanos iam me botar no colo do povo nos meus 134 quilos. Porque o americano faz qualquer coisa. E o povo americano acha que aquilo é uma qualquer coisa.
Mas no Brasil não, como dizia o Tom Jobim, que você fazer sucesso é uma ofensa pessoal. É um ciúme, uma parede assim que... Não, olha, o pessoal... Você está contando para nós aqui, desculpa. É tão natural. E você ser amigo do pessoal de lá. E a gente... O Guarabira vai na minha cidade em Pedral, no sul de Minas, e sentou num saco de cal e cantou para a gente ali, como se fosse gente normal, que é gente normal. Como a gente está aqui, é gostoso isso, e tem essa barreira do brasileiro, e de lá para cá eu acredito que não tem isso. Então, agora, é ruim demais. O que as pessoas me dizem, os meus amigos lá de fora, Lise, o Paul nunca recebeu um bilhete seu. Uma vez um envelope transparente. E aí eu queria entregar para o assistente dele. Aí eu fiz amizade com o fotógrafo dele, o MJ Kim, e o Charlie, que é o cara que filma todos os shows. E o Charlie falou, você quer que eu entregue para o assistente dele? Eu falei, por favor, Charlie. Aí de noite, depois do show, eu contei o Charlie e ele falou, Liz, ó, dei a maior sorte. Eu tive que falar com o Paul pessoalmente, entreguei na mão dele a sua foto. E ele gostou muito da foto e ele lembrou da gravação. Aí eu já fiquei com aquele calorzinho para cá. E teve uma outra coisa legal também, uma amiga do Zé encontrou com o Paul em São Paulo por acaso. E ela ficou tão assim, desnorteada, que ela falou para ele, eu sou amiga da Liz. Aí ele falou para ela, que coincidência, a Liz é sua amiga e a Liz é minha amiga brasileira. Aí ela, logo em seguida, me ligou para me pedir desculpa por ter usado meu nome. Aí eu falei, você tem certeza que o Paul me chamou de amiga? Ela falou, tenho, absoluta. Ele falou, Liz é minha amiga brasileira. Eu falei, gente, eu não pude imaginar na minha vida que um Vitor ia me considerar uma amiga, né? Mas me deu aquele calorzinho no coração. E eu fico me perguntando, por que motivo o Paul não ia querer me ver? Ele me chamou para cantar, ele foi super legal comigo nos anos que eu passei lá. Então, sabe, tem alguma coisa aí, eu não sei o que é. Me emprestou gravador. A gente vai ter que claro, porque a gente não quer atrasar agora, tá? Então, mas eu falei que tem que preparar, que eu se deixar. Inclusive, ajudar a levar as cadeiras, porque ela vai faltar As gravações do Paul sempre ele foi participativo. E o Paul participava, distribuía os instrumentos para todo mundo tocar com ele. Então, ó, deixa eu falar um negócio para você. Internet, para mim, caiu no chão dessa comunicação que você faz com a gente política. Como segundo meu pai, eu falo mais que a pessoal. Não, se deixar, eu fico a noite inteira. Tem que me avisar quando é para parar. Eu ainda quero te dar um abraço. Conversa, mas a gente tem uma logística também, tem uma programação intensa ainda. Às 7 horas a gente tem o show do Renato Caetano, que vai acontecer na Casa do Vitor, e às 21 horas o Rodrigo Borges. Então, estão convidados. Transmissão ao vivo do melhor de Visconde de Mauá e do União Amar e Brincar, que nesse mês de agosto está saindo do shopping Aldeia dos Imigrantes e está vindo para a rua, para vir.
apoio da transmissão ao vivo do Tontulac. Tontulac Suquilat nos dá Wi-Fi. E aqui a Cabana do Falcoeiro, que nos recebeu muito bem por alguns meses e nos possibilitou nosso voo solo para a nossa primeira loja do União Amar e Brincar. Valeu, até a próxima.